explorando a Arca de Noé na Turquia. Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante através da história bíblica e das recentes descobertas arqueológicas que têm intrigado estudiosos e crentes ao redor do mundo. Vamos falar sobre a Arca de Noé e suas últimas descobertas na Turquia. Antes de mergulharmos nesse tema empolgante, gostaria de compartilhar um versículo que nos lembra da fidelidade de Deus e de sua aliança com a humanidade. Em Gênesis 9:13, o Senhor declara: "O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será da aliança entre mim e a terra." Este versículo nos relembra a promessa de Deus e a importância da Arca de Noé como símbolo de sua graça e proteção. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Recentemente, pesquisadores têm investigado uma estrutura impressionante nas montanhas da Turquia, que muitos acreditam ser os restos da Arca de Noé. Essa descoberta tem gerado debates e interesse mundial, tanto entre cientistas quanto entre religiosos. Vamos explorar juntos essas descobertas, examinando as evidências e refletindo sobre o que elas significam para a nossa fé. Vamos analisar as pesquisas mais recentes, incluindo expedições científicas que mapearam a região e utilizaram tecnologia para escanear o terreno. Descobriremos como as características dessa estrutura se comparam com as descrições bíblicas da arca e o que esses achados podem nos ensinar sobre a história bíblica e a fidelidade de Deus. Prepare-se para uma jornada de fé e conhecimento, onde vamos conectar as verdades antigas da Bíblia com as descobertas modernas. Que este vídeo inspire e fortaleça a sua fé, lembrando-nos sempre da soberania e do amor de nosso Deus. Vamos juntos explorar essas maravilhas e reforçar nossa confiança nas Escrituras, sempre lembrando que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19:1. Se você está pronto para essa emocionante viagem de descobertas e fé, continue conosco e não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe a todos vocês. Em 27 de setembro de 1960, o enfermeiro anestesista e explorador norte-americano Ron White leu um artigo na revista Life e ficou impressionado com as fotografias aéreas da matéria que mostravam uma estranha formação moldada numa montanha a 20 milhas ao sul do Monte Ararat. A estrutura em forma de barco devia ter aproximadamente 150 metros de comprimento. Já era conhecido como arqueólogo bíblico devido não só ao seu fascínio pelo tema, mas também por fazer descobertas que muitos acreditam até hoje terem ligações com relatos bíblicos. Foi ele que encontrou, por exemplo, sinais da Torre de Babel e do sítio do Monte Sinai. Ficou bastante conhecido também por dar início à caça ao maior tesouro bíblico, a Arca da Aliança. E quanto à Arca de Noé, o que White descobriu que o fez pensar até o dia de sua morte que se tratava mesmo da embarcação usada por Noé conforme a Bíblia? Deus decidiu enviar um grande dilúvio para destruir toda a humanidade, exceto Noé e sua família, que eram justos e fiéis a ele. Deus instruiu Noé a construir uma grande arca e a levar com ele um par de cada espécie de animal, para que eles pudessem sobreviver à inundação e repovoar a terra depois que as águas baixassem. Noé seguiu as instruções e construiu uma arca de aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Ele levou junto sua esposa, seus 3 filhos com as esposas, além de animais de todas as espécies, incluindo aves, répteis e mamíferos.
O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e depois que as águas baixaram, a arca finalmente repousou no topo do Monte Ararat, segundo consta no capítulo 8, versículo 4 de Gênesis. Não é incomum que embarcações há muito naufragadas ou restos delas sejam encontradas ainda hoje. Em 2020, na Noruega, por exemplo, descobriram um drakkar, um tipo de navio viking datado com 1000 anos, em boas condições para ser restaurado. Ele não foi o primeiro barco viking encontrado na Noruega. Outros 2 foram encontrados em 2018 e 2019. Mesmo que passados alguns milhares de anos, foi justamente essa premissa que fez com que Ron, que além de tudo era cristão, fosse atrás de seus objetivos. Desde que leu aquele artigo na revista Life, o pesquisador não parou. White dedicou sua vida a seguir pistas, investigar e buscar evidências que pudessem confirmar a localização da Arca de Noé. Ele construiu um modelo da arca, estudou regiões vulcânicas para entender se a embarcação já poderia ter sido consumida pela atividade vulcânica na região, uma vez que o Ararat é um extrato vulcânico. Ele também construiu uma réplica da montanha turca para estudar um ponto provável em que a arca teria atracado após as águas baixarem. Em 1977, após ter ido uma vez à Turquia e não ter encontrado o que queria, White retornou ao país, dessa vez acompanhado pelos 2 filhos adolescentes, e após contratar alguns homens para a expedição, enfrentaram algumas dificuldades. Já no segundo dia de tentativa, chegaram a uma aldeia onde conseguiram guias para continuar. Caminharam por quilômetros de terreno acidentado até que White percebeu uma pedra idêntica às pedras de âncora encontradas no mar Mediterrâneo que ele tinha visto em livros arqueológicos. A diferença era que essa pedra era muitas vezes maior. White percebeu que havia 8 cruzes esculpidas na pedra. Os aldeões também mostraram a ele outras semelhantes, também com cruzes esculpidas. Continuaram caminhando até chegarem a um cemitério antigo com monumentos que pareciam representações simples de barcos. Teriam essas coisas alguma relação com a Arca de Noé? White acreditava que sim. E mais, as pedras de âncora, como ele as chamou, cumpriam fielmente a função de contrapeso em um barco. White precisou retornar aos Estados Unidos, mas em 1979, um terremoto abalou a Turquia, inclusive no Monte Ararat, onde o sismo provocou o desmoronamento de uma parte e acabou revelando uma silhueta do que parecia ser uma embarcação. Sem dúvidas, White retornou ao monte em outra de suas 24 viagens que fez entre seu país e a Turquia. No entanto, havia algo. Conforme as imagens aéreas e as dimensões medidas, os estudiosos não chegavam a um consenso sobre o tamanho da arca. Segundo a Bíblia, Deus teria dito a Noé: faça uma arca de madeira de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Gênesis 6, 14 e 15. Se convertermos 300 côvados hebraicos para pés, a qual é a medida padrão dos Estados Unidos, teremos uma medida de 437 pés, ou 133 metros do nosso sistema. No entanto, após medir a extensão dessa estrutura, foi calculada sobre as montanhas que esses restos fósseis tinham a forma de um navio. Surpreendentemente, a estrutura medida tinha um total de 515 pés de comprimento. Simplificando, a arca seria cerca de 20% maior do que o descrito na Bíblia. Esse fato foi um dos argumentos mais fortes para alguns estudiosos refutarem a ideia de que aquela era a verdadeira Arca de Noé. Porém, não para White. Ele estava convencido de que era a Arca do Dilúvio e, num dado momento, lembrou-se de um fato histórico que muitos ignoravam. O autor de Gênesis foi Moisés e, bem, Moisés era hebreu, mas foi criado e educado por egípcios. Faria sentido então pensar que Moisés não conhecia as medidas dos côvados hebreus, mas sim dos côvados egípcios. Como são duas medidas completamente diferentes, eles fizeram uma nova conversão, 300 côvados egípcios para pés. Adivinha qual foi o resultado? Sim, 515 pés, a medida exata que aquela estrutura no monte possuía. Depois disso, as pesquisas ganharam mais força. A equipe então escaneou o local com um gerador de frequência molecular que mostrou um padrão particular de linhas de ferro sob o solo. Ao passar fitas ao longo dessas linhas,
descobriram que o formato final das fitas era de um grande navio que tinha as mesmas medidas de largura e comprimento que a Bíblia descreveu para a Arca de Noé. Segundo Wyatt, na época, se mostrassem a foto do local a uma criança, ela diria que era de um navio. Descobriu-se depois que a estrutura era originalmente composta por 3 níveis ou convéses. Para descobrirem a profundidade que poderia estar o restante do provável navio, a equipe usou um radar de penetração. O suposto navio tinha 3 convéses. Os 2 superiores desabaram enquanto o inferior ficou intacto, segundo os pesquisadores. Só esta parte do barco deveria ter 144 quartos, um número alto, mas talvez o suficiente para transportar os animais, conforme foi pensado pelos exploradores. Além disso, relataram ter descoberto paredes, cavidades, uma porta perto da frente, rampas e grandes cisternas perto da proa. Não contente com todas as descobertas, os pesquisadores passaram a usar 4 tipos diferentes de detectores de metal e encontraram também muitos rebites. Estes foram analisados, pois dependendo de sua composição, poderia-se saber se eram formações naturais ou se eram pregos ou outro objeto criado pelo homem. Concluíram que eram feitos de alumínio e não da forma encontrada na natureza, mas manipulada pelo homem. Uma das últimas descobertas da equipe de Wyatt foi um objeto escondido sob a superfície. Esse objeto era, na verdade, um pedaço de madeira do convés, um fragmento ideal para estudar e ver se era a madeira genuína pertencente a uma árvore e não ali colocada recentemente por alguns homens. Quando fizeram o teste com carbono 14 na madeira, descobriram que ela pertencia a uma árvore antiga, petrificada com o passar do tempo. White chegou a mostrar, em uma entrevista que deu à CNN no final da década de 70, que as pesquisas continuaram mesmo sem o apoio do governo norte-americano, mas com apoio implícito do governo turco, que via ali uma oportunidade de investir no turismo religioso. Aliás, mesmo que nada tenha sido comprovado, a região hoje se gaba em dizer que é a terra da Arca de Noé e tem recebido, ainda que timidamente, um certo número de turistas. Apesar das descobertas importantes, Ron Wyatt não teve o mérito do reconhecimento oficialmente falando. Ele morreu em 1999, certo de que havia encontrado a Arca do Dilúvio, mas sem o devido aval dos governos. No entanto, ele deixou um legado importantíssimo para a arqueologia bíblica, além de aprendizes e seguidores que continuam trabalhando seriamente para comprovar de vez que White estava certo. Mas fica no ar a pergunta: por que o governo turco e o governo americano escondem as descobertas e não as tornam públicas? Amados, ao analisarmos essas descobertas, podemos refletir sobre o poder de Deus em preservar não apenas a história, mas também as evidências de sua intervenção no mundo. A Arca de Noé, com suas medidas imponentes, nos lembra da grandiosidade do plano divino e de como ele cuida de nós, mesmo em tempos de dificuldades. Amados irmãos e irmãs, ao final desta jornada pela história e pelas recentes descobertas arqueológicas sobre a Arca de Noé, somos convidados a refletir sobre a imensidão do amor e do cuidado de Deus por seu povo. As evidências encontradas por Ron White e sua equipe são um testemunho impressionante da veracidade dos relatos bíblicos e nos inspiram a continuar buscando e compreendendo as maravilhas de Deus. Ao contemplarmos a história de Noé e sua arca, lembramo-nos da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Mesmo diante das adversidades, Noé e sua família permaneceram fiéis e obedientes e foram salvos pelas mãos do Senhor. Que essa mensagem de esperança e perseverança nos fortaleça em nossa caminhada diária, lembrando-nos de que Deus está sempre ao nosso lado, guiando e protegendo cada um de nós. E, enquanto aguardamos mais descobertas e confirmações, que possamos manter nosso coração e mente abertos para os sinais e maravilhas que Deus revela em nosso tempo. A história de Noé nos ensina que, independentemente das circunstâncias, devemos confiar na providência divina e seguir os caminhos que ele nos aponta. Querido espectador, em meio a todas essas fascinantes descobertas arqueológicas
e reflexões sobre a Arca de Noé, gostaria de fazer um convite especial a você. Em um mundo cheio de incertezas e desafios, há uma promessa eterna de amor e salvação que nos é oferecida por meio de Jesus Cristo. Ele é o único e eterno Salvador, aquele que nos oferece perdão, paz e vida eterna. Se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, quero convidá-lo a considerar esse passo importante. Aceitar a Cristo não significa apenas reconhecer quem Ele é, mas também abrir seu coração para um relacionamento transformador com o Deus que nos criou e nos ama incondicionalmente. Quando dizemos sim a Jesus, abrimos a porta para mais de 8.000 promessas registradas na Palavra de Deus. Promessas de conforto em tempos de dificuldade, de direção em momentos de indecisão, de paz no meio da tempestade e de esperança para o futuro. É uma jornada de fé e confiança, sabendo que estamos seguros nas mãos daquele que tudo pode e tudo conhece. Ao fazer essa decisão, você está convidado a experimentar uma vida abundante e plena, guiada pelo amor e pela graça de Deus. Não importa o que você tenha vivido até agora, o Senhor está pronto para receber você de braços abertos, pronto para transformar sua vida e preencher seu coração com paz verdadeira. Além disso, gostaria de convidá-lo a explorar a playlist especial que preparei para você, disponível nos comentários fixados deste vídeo. Nela, você encontrará recursos que podem fortalecer ainda mais sua fé, ajudando-o a crescer espiritualmente e aprofundar seu entendimento sobre os ensinamentos bíblicos e as maravilhas de Deus. Agradeço sinceramente por dedicar seu tempo a esta reflexão. Se este vídeo tocou seu coração e você deseja fazer parte da família que segue a Cristo, não hesite em deixar sua resposta nos comentários. Estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada espiritual e caminhar ao seu lado. Não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like. Sua participação é fundamental para nós continuarmos compartilhando mensagens de esperança e amor. Que Deus abençoe ricamente sua vida e que você possa experimentar a plenitude do seu amor todos os dias. Até o próximo vídeo e que sua fé seja sempre fortalecida na presença do Senhor. Paz e graça a todos vocês!